Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Veja só o que o Senhor Jesus disse. Olha só, presta atenção o que Jesus falou e que diz respeito a você que está assistindo essa programação. Por favor, roda aí. Jesus disse assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em troca de sua alma? Jesus aqui está falando do valor da alma, o valor inestimável da alma. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando a alma descola do corpo, essa alma vê o corpo, vê o seu corpo. Se essa alma ouviu e obedeceu a palavra de Deus, então 2 anjos vêm para levar essa alma para Deus, para o paraíso, para o seio de Abraão. Mas se essa alma não deu ouvidos à palavra de Deus, então essa alma é carregada por 2 demônios ou mais para o inferno. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Depois que a pessoa morre, depois que a alma descola do corpo, aí, minha amiga, meu amigo, não tem mais nada o que fazer por ela. Eu tenho ouvido que muitas pessoas, depois que morrem o pai, os filhos, a mãe, os entes queridos, rezam, fazem missas, fazem promessas, acendem velas e fazem das tripas coração para tentar ajudar aquela alma que descolou daquele corpo. Mas não adianta nada. É perda de tempo. Perda de tempo. Morreu, já era. Morreu, não tem mais jeito. Quando eu perdi a minha mãe, a minha saudosa mãe, meu pai também, quando eu os perdi, eu não pude fazer mais nada. Enquanto eles estavam vivos, ainda havia chance de salvá-los. Eu creio que minha mãe foi salva e eu creio também que o meu pai foi salvo. Mas se não tivessem sido salvos, não ia resolver nada eu ficar orando por eles. Não ia resolver nada eu ficar intercedendo a Deus pela alma deles. Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então a pessoa que descolou, a alma que descolou do corpo, se essa alma ouviu, praticou, obedeceu a palavra de Deus, ela vai ter a vida eterna. Ela vai ter a vida eterna
com Deus, obviamente. Só que se ela não ouviu a palavra de Deus, não deu atenção à palavra de Deus, então a alma dela vai para o inferno e ninguém vai poder fazer nada. Aí vem aquela perguntinha. Bispo, como é que eu sei que a minha alma vai para o céu? Como é que eu sei que a minha alma não vai para o inferno? É simples você saber. Como é que é a sua vida atualmente? Como é que é a sua vida hoje, agora, nesse momento? A sua alma é alegre? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você está de bem com a vida? Você está de bem consigo mesmo? E, sobretudo, com Deus? Você está em paz com a sua consciência? Está em paz com Deus? Então, a sua alma tem a salvação. Se você permanecer assim, você manter esses pensamentos consigo. Porém, se a sua alma sofre, por exemplo, você é uma pessoa depressiva, você vive com depressão. Você não... O que é a depressão? A depressão é um espírito que sufoca a alma da pessoa. Então, se a alma está sendo sufocada por um espírito, é porque esse espírito imundo tem acesso a essa alma. Ora, se essa alma descolar do corpo com depressão, não tem salvação para ela mais. Então, nós estamos trabalhando com toda a nossa força para resgatar o maior número possível de pessoas, ou melhor, de almas, que estão à beira do precipício, que estão esperando um motivozinho qualquer para se julgarem de um precipício e se matarem. Só que, se essa alma ou essa pessoa se matar, ela vai sofrer infinitamente muito mais e por toda a eternidade lá no inferno. Porque se aqui na Terra, que ela tem vida, que ela tem o corpo, que ela tem a vida, que ela tem a opção de escolher a vida ou a morte, ela tem opção. Ela tem a opção de escolher a vida. E quer a morte? Não tem jeito. Se ela se matar, já era para a vida dela. Escute o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo. Nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não estamos brincando de religião, não. Nós estamos professando a palavra de Deus. Jesus fala sobre a alma, que a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma se perder. Porque o corpo tem um prazo de validade, não é verdade? O corpo tem um prazo de validade, mas a alma não. A alma vive por toda a eternidade. Se a sua alma vive sofrendo agora, nesse momento, e você se mata, você vai continuar sofrendo em escala infinitamente maior, porque lá no inferno não tem noite de sono, lá no inferno não tem direito de dormir, ninguém descola, ninguém consegue descansar, ninguém consegue tomar um remédio para dormir, não tem remédio para dormir. Lá a alma fica sofrendo exatamente 1000 vezes pior do que está sofrendo aqui na Terra. Por isso que Jesus fala que aproveita o sujeito ganhar todo mundo, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar medalhas, e etc, etc. Ganhar tudo desse mundo e perder a sua alma. O que dará você, minha amiga, meu amigo, em troca da sua alma? Da alegria que Deus quer dar para a sua alma. O que você dará? Ah, bispo, eu daria tudo que fosse possível para ter sossego, para ter um pouquinho de paz, para ter o direito de viver e ser um pouquinho feliz.
eu daria tudo. Pois é, isso é de graça. O que você tem que dar, a salvação da sua alma é de graça. Mas o que você tem que dar em troca dessa alma é você obedecer a palavra de Deus, é você pensar como Deus pensa, é falar como Deus falaria se estivesse no seu lugar. Ora, nós estamos aqui tocando a trombeta. Quem quiser ouvir a palavra de Deus e obedecer, vai ter a vida, e vida eterna. A sua alma vai ser feliz. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, da alma. Olha nos meus olhos, vou tirar o óculos agora. Olha os meus olhos. Você vê tristeza em mim? Você vê agonia em mim? Você vê uma alma triste, abatida, depressiva em mim? Você não vê isso. Você não vê, claro que você não vê. Pelo contrário, o meu rosto exterioriza o que há dentro de mim. A morte já foi vencida. Eu já venci a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, que vive, crê, que obedece a minha palavra, ainda que morra, viverá. Então, a morte não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O inferno não tem poder sobre a minha vida. Nada que existe de ruim, inveja, maldição, pragas, bruxarias, feitiçaria, nada tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi esta palavra, a palavra de Jesus, e eu a abracei, eu a agarrei, eu casei com ela, e eu assumi essa palavra, pregando, anunciando, profetizando, falando sobre essa palavra. Sabe por quê? Para tentar ganhar a sua alma, minha amiga e meu amigo, para tirar esse desgosto que você carrega aí dentro do peito, para arrancar essa falta de paz, esse desassossego, essa infelicidade. A felicidade minha não está no meu casamento, não. Eu sou muito feliz com o meu casamento. Eu sou muito feliz com as minhas filhas. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Mas a minha felicidade não está nos meus filhos, não está no meu casamento, não está no meu trabalho, não está em nada, a não ser aqui dentro de mim, que é a palavra de Deus. Então, a palavra que eu falo para você, eu aplico na minha vida, eu aplico na minha própria vida. E eu sou muito feliz, independentemente dos problemas, independentemente das difamações, independentemente das injustiças, independentemente das perseguições, independentemente do que as pessoas falam, deixam de falar. Não, eu estou nem aí. Eu sou feliz e ninguém vai arrancar isso de dentro de mim, porque a palavra de Deus está aqui dentro da minha cabeça, e essa palavra eu a confesso com gozo e alegria, e procuro levá-la, transferi-la, passá-la, repassá-la para aqueles que têm juízo. Se você tem juízo, abrace a palavra de Deus, use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, mas não só tome conhecimento dela, você tem que praticar. Porque se você não praticar a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Então, a prática da palavra de Deus é confissão. E quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou confessando a palavra que saiu da boca de Deus, que não pode voltar vazia. Então, você que está aí gemendo, sofrendo, daqui a pouco nós vamos fazer oração para você, para que essa desgraça, essa maldição que está aí dentro, sufocando a sua alma, saia e você seja livre. Deus, minha amiga, meu amigo, é grande, é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não faz coisa pequena. E tão perfeito, perfeito, ele não faz nada imperfeito. Então, quando a gente se agarra a esse Deus, por meio da sua palavra, nós agarramos a vida.
findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Cristo te quer libertar. Posso segui-lo pro resto da minha vida? É o que eu e o meu pai mais queremos. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer.
O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Adriana. Hoje eu estou com 47 anos, né? Tive uma infância difícil. Olha, o meu pai ele ficava muito ausente porque ele viajava a trabalho. E quando ele chegava, não tinha aquele prazer, aquela alegria de recebê-lo. Porque era brigava com os filhos, agredia a minha mãe verbalmente, fisicamente. Então era bem complicado, era bem difícil. E nesse inteirinho, tinha uma tia minha que ela não era da igreja, ela não tinha conhecimento com Deus, mas ela estava passando uma situação complicada familiarmente e ela procurou a igreja. Alguém falou da igreja para ela e ela foi, a Igreja Universal. E eu me lembro que eu acompanhei ela. Foi um domingo à tarde que eu cheguei a participar de uma reunião e eu fiquei encantada. E eu quis participar mais, eu quis me envolver mais. Eu lembro que ela continuou indo e eu acompanhava. Falava da necessidade de buscarmos. Precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Só que, para ter o Espírito Santo, eu não poderia ter mágoa. Eu me recordo que eu tinha um ressentimento da parte do meu pai. Eu não aceitava aquela situação de agressão física, verbal, de maus tratos para com a minha mãe. Então, eu não quis abrir mão das situações que eu passei, dos ressentimentos, das mágoas. Nesse meio tempo eu conheci um rapaz que já há um determinado tempo ele estava na igreja. No namoro, o que aconteceu? Convites para nos relacionarmos sexualmente. Houve da minha parte uma resistência, porque na minha consciência eu sabia que não era certo, eu sabia que não era por aí. Mas aí ficou um tempo, 2 tempos e cedi. Eu lembro de uma colega que falava assim, não casa, não casa. Eu falava, não minha filha, se você casou e não é feliz, paciência, mas eu vou casar e vou ser feliz. Porque eu tinha uma esperança de casar e de ser feliz. Na primeira semana de casado, ele só faltou me jogar da cama embaixo, com os pés. Começou aí os dias mais difíceis para mim, né? Porque, poxa, eu casei para ser feliz, eu não casei para ser maltratada, eu casei para ser feliz, eu não casei para viver a vida que minha mãe vivia. Ele me agrediu, eu também o agredia. E aí já não dava mais. Eu me lembro que eu tinha vontade de matá-lo. Então eu decidi, por dentro de mim, dar um fim a esse relacionamento, a esse casamento. Só que antes de dar um fim ao relacionamento, eu acabei saindo da igreja. Eu me lembro que, separada, eu comecei a me envolver em relacionamentos. Eu lembro que eu tive vários envolvimentos com homens casados. Casos de homens que pagavam para sair comigo. Era uma angústia muito grande. E por causa dessa angústia eu acabei me envolvendo com bebida. Então, os dias eu comecei a beber, trabalhava, à noite eu bebia, final de semana era só para beber. E aí passei a fumar também. Então era assim, o final de semana, quem olhasse para mim ficava horrorizado de ver a cena. Pessoa que trabalha a semana inteira, aí chega no final de semana jogada, né, com bebida, com cigarro. Eu pensava muito em morrer.
Eu trabalhava e morava aqui no centro da cidade e tinha essas pontes. Até na Prestes Maia tinha um elevado, né? E na minha cabeça eu falei, eu venho, me jogo aqui, que é uma via movimentada, e acabo com esse sofrimento. O que eu fiz? Fui um final de semana para minha mãe, passei a tarde lá porque era a minha despedida. Eu ia voltar aquela tarde de domingo à noite e ia cometer o ato já planejado. Eu me lembro que um moço, colega da família, amigo da família, estava durante a tarde lá e ele começou a falar comigo. Ele falava comigo, por que você não volta para a igreja? Por que você não vai para a igreja? Falei assim com Deus, eu não quero mais essa vida para mim. O Senhor pode fazer diferente, então o Senhor vai fazer. Eu não sei como, porque até onde eu sei, para mim não tem mais jeito, mas o Senhor pode fazer. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe, eu vou contigo na igreja domingo que vem. Ela falou, então vem para a gente ir. E eu lembro que foi um domingo, 18 horas. Então eu tive uma semana diferente, já não foi uma semana daquilo que eu estava vivendo. E eu não vi a hora de chegar o domingo. E eu fui 18 horas. Parecia que só tinha eu ali. Era eu, o altar e Deus. Eu lembro que eu lavei a minha alma e falei para Deus, Deus, eu não quero estar como eu estive um dia. Eu quero estar como o Senhor quer que eu esteja. E não quero levar minha vida como hipocrisia, porque foi a hipocrisia de estar ali e não fazer como deveria, e não buscar como deveria, que me levou a esse fundo de poço. E se o Senhor está me dando essa chance, eu quero. Eu senti alegria. Na medida que eu ia falando, eu me sentia forte. Eu me sentia alegre e me sentia forte. Ao ponto que eu saí dali destinada a mudar. Então tudo aquilo que eu sabia que não agradava, eu comecei a tirar. Os vícios, eu já não queria mais. Me envolver com bebida, me envolver com saidinhas, orgias, relacionamentos, envolvimento, eu já não queria mais. E um dos pontos que Deus frisou para mim, e o coração, como que tá? A mágoa, o ressentimento. Porque para as pessoas eu demonstrava que não, mas Deus, ele vê o nosso íntimo. Não adianta eu esconder do homem, eu esconder das pessoas. Deus, ele vê o íntimo, o nosso íntimo. E uma das coisas que ele me pediu foi isso. Então eu procurei meu pai, pedi perdão. Ele também me pediu perdão por tudo que ele tinha falado e feito contra nós. E naquela mesma semana, eu recebi o Espírito Santo. Mudou de uma forma que, assim, eu mesma olhava para mim, para os meus dias seguintes, e falava, meu Deus, o Espírito Santo me deu uma alegria, uma confiança, uma segurança. Aquele medo, os medos, né? Ele aflorava em mim. Saíram todos. Daí para frente, eu só queria servir a Deus e falar do amor dele para as pessoas. Eu queria estar perto da minha família. Eu queria estar perto das pessoas. O que Deus começou a fazer na minha vida? Ele começou a construir uma nova história, uma nova Adriana. Eu lembro que Deus, ele sabe todas as nossas necessidades, né? E ele preenche, ele traz. Eu já tinha a presença dele. Ele trouxe uma pessoa para mim, de Deus, nascido de Deus e que tinha o mesmo espírito que eu, que já estava habitando em mim. Então, vínhamos a nos conhecer, namoramos, casamos. Então, meu casamento é uma bênção. As pessoas que antes fugiam da minha presença, de estar perto de mim, ao contrário, as pessoas se aproximam, ela quer estar perto. O Espírito Santo é tudo para a gente. Eu amo o Espírito Santo. E a cada dia eu peço para Ele fazer morada em mim. A cada dia eu peço para Ele me ajudar. A cada dia eu peço para Ele não deixar olhar para os atrativos desse mundo. Porque
São muitos. Mas uma coisa eu lhe asseguro: o Espírito Santo, na medida que a gente se doa para Ele, se coloca à disposição dEle, é tudo o que Ele quer. Fazer morada, habitar, sustentar, nos dá a alegria da vida, a verdadeira vida. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Somente aqueles que tiveram suas vidas restauradas pelo Espírito Santo sabem da importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A entrega do seu corpo e do seu sangue por nós nos trouxe a vida. E com o objetivo de sempre lembrarmos do seu sacrifício, é que participamos da Santa Ceia. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Por meio destes elementos, recebemos a saúde física e espiritual. Se você deseja ter comunhão com Ele e fazer uma aliança com Deus, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor, na Escola da Fé Inteligente. Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Bruna Pavão, eu tenho 38 anos e o meu sofrimento começou quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu queria entrar no meio, dos americanos, eu queria ser uma adolescente envolvida com eles, tudo que eles faziam eu queria fazer também. Então eu conheci um namorado, nessa ida para as baladas, eu conheci um namorado e através da irmã dele, ela me introduziu, a vida da prostituição. Aí a primeira noite foi um pouco difícil, porque eu fiquei muito dura, eu não conseguia dançar, tem um palco, grande, e os homens ficam sentados em volta. E aí eu falei que assim, sabe de uma coisa, eu vou começar a beber mais. E ali me introduziram a bebida, só que a bebida já era algo fraco para mim, porque era uma coisa que eu já estava acostumada. Eu queria algo mais forte, então aí me introduziram a cocaína. E ali eu ficava eu ficava muito doida. E ali, na prostituição, você tem que dormir com aqueles homens, Você tem que fazer coisas para você poder fazer dinheiro, Eu chegava, tinha noite que eu fazia $2.000 a $3.000, não conquistei nada, porque da mesma forma que o dinheiro vinha, ele também ia embora. Então, a influência também foi muito grande das meninas que trabalhavam dentro do bar junto comigo. Elas falavam, você tem que parar de ser boba, você tem que arranjar um cara rico e você tem que partir para cima, você tem que fingir que você está apaixonada por ele e ele vai te dar os documentos. E assim foi, eu me apaixonei por um policial, que ele se tornou um grande cliente meu, porque chegou ao ponto de quando ele aparecia no bar para sentar comigo, eu não podia sentar mais com ninguém, porque às vezes ele chegava no bar e ele ficava até o bar fechar. Mas ele era um cliente que quando ele entrava na porta, eu falava, minha noite já está feita, eu não vou precisar mais ficar nem com um e nem com o outro. Eu ficava com ele e ele me dava muito dinheiro. Então ali ele me ofereceu um apartamento belíssimo, que a gente foi morar junto, tudo muito bem decorado. Eu não precisava pagar por nada, ele pagava por tudo. Eu tinha joias, eu tinha as melhores bolsas, eu tinha as melhores roupas, eu tinha tudo. Só que a única coisa que eu não tinha era o amor dele, porque o amor que ele se dizia ser amor era o abuso doméstico, porque ele me batia muito. Ele esperava eu ir para o trabalho para ele poder ir para outros bares, de prostituição. Então, assim foi a minha vida. Então, depois que ele pediu o divórcio, ele me contou que ele estava com a minha melhor amiga, era uma amiga que eu tinha muito próxima, que trabalhava também no bar comigo, e ela frequentava a minha casa. Eu nunca imaginei que ela fosse estar, saindo com o meu ex-marido. E aí, quando ele falou que não queria ficar mais comigo, aí eu enlouqueci. Foi quando eu tentei 2 tentativas de suicídio. A primeira vez, eu tomei todos os remédios que
que estavam no meu gabinete e tomei tudo. Só que não aconteceu nada. Simplesmente eu apaguei no banheiro, eu dormi. Quando eu acordei mais revoltada, porque os remédios não aconteceu nada. Eu fiquei com raiva de mim mesma. Eu falei, poxa, eu estou tentando me matar e nem isso eu consigo. E aí foi quando eu liguei para minha mãe, falei para ela do que estava acontecendo. Aí ela falou, você sabe o endereço da igreja? Quando eu cheguei na rua da igreja, eu vi que a igreja estava ali. Eu não conseguia entrar. Eu colocava a mão na porta para poder abrir a porta da igreja, mas eu não conseguia. E na minha cabeça vinha aquela coisa, a igreja está fechada, o que você está fazendo aqui? A igreja está fechada. Eu não conseguia. Isso foi várias vezes que eu tentei, não foi só um dia. Foi várias vezes que eu tentei chegar na porta da igreja e eu não conseguia entrar. Então eu lembro que na última vez que eu vim até a igreja, aqui em New Jersey, eu falei, sabe de uma coisa? Porque eu não estou conseguindo nem entrar dentro da igreja, então eu vou acabar logo com a minha vida. Aí eu lembro que eu me joguei na frente de um carro, na rua da igreja. O carro estava vindo com muita velocidade e eu me joguei. Olha, foi assim uma coisa assim impressionante, porque faltou muito pouco, o carro freou em cima de mim, e aí ele foi embora e eu fiquei ali na calçada, em frente à porta da igreja. E aí foi quando eu entrei, eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, do jeito que a minha mãe fala, que eu escuto as pessoas falar, me dá uma oportunidade, porque eu não consigo nem acabar com a minha própria vida. E ali eu entrei na igreja. Eu lembro quando eu entrei, eu estava de pijama, toda descabelada, fedendo. Eu sentia o mau cheiro em mim. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. É difícil. Porque foi da forma que eu fui muito bem recebida. Poxa, uma pessoa com depressão, uma pessoa que tinha acabado de tentar o suicídio, e você chegar na igreja, naquela situação, fedendo, toda descabelada, desacreditada, e o homem de Deus ali sentar com você, com aquela paciência, porque todo mundo com quem eu sentava para conversar, todo mundo tinha um monte de opinião, todo mundo tinha algo para falar do que eu tinha que fazer. E ali não, naquele dia, o pastor, ele simplesmente me ouviu. Ele deixou eu desabafar. Eu desabafei. Parece que eu me senti até leve quando eu coloquei tudo que estava dentro de mim, todos os meus problemas, toda a situação que eu estava passando. Eu não tive vergonha de falar para o pastor que eu era dependente de drogas. Inclusive, quando eu vim na igreja pela primeira vez, eu estava completamente alcoolizada, eu tinha cheirado muito. Eu lembro que eu fazia uma linha para mim de cocaína, não era o suficiente. Eu cheirava de 5 a 6 linhas de cocaína de uma vez só. E ali o pastor me orientou. Eu lembro que o pastor fez uma oração por mim. Depois eu me senti leve, eu me senti bem. Era um peso que tinha saído de dentro de mim. E eu fui embora. E naquela primeira noite eu dormi. E aquilo me chamou a atenção porque eu tinha que cheirar a cocaína, eu tinha que beber o álcool, eu tinha que tomar pílulas, eu misturava tudo para mim poder dormir. E naquele dia não, eu acordei bem. E aí foi quando eu tomei um banho, me arrumei, mas ainda assim eu estava semanas sem ir trabalhar. Naquele dia eu fui trabalhar, eu comecei a voltar a fazer tudo de novo, ir para o trabalho, me prostituir. O pastor nunca falou para mim, olha, sai da prostituição. Ele nunca falou isso, ele foi me orientando. Ele falou, Deus vai falar com você. E ali foi, teve uma época que eu chegava no bar para trabalhar, eu não conseguia colocar uma gota de álcool, eu não conseguia cheirar uma linha de cocaína.
E eu me sentia assim como estranha, eu não conseguia dormir com os homens, eu não conseguia fazer nada. E ali eu falei, sabe de uma coisa? Isso não é mais para mim. Eu procurei um lugar para me morar, saí da prostituição. Só que eu já estava colocando tudo em prática, mas uma coisa que eu não conseguia era perdoar o meu ex-marido. E eu me encontrei com ele e pedi perdão para ele. Foi horrível, porque eu pedi perdão para ele e ele me botou para fora, ele achou que eu estava louca. E aí eu saí arrasada, eu lembro que nesse dia eu saí arrasada, corri na igreja, conversei com o pastor, mas ao mesmo tempo eu vi que era a última coisa que precisava sair de dentro de mim. Eu lembro que a minha primeira fogueira santa, eu não entendia muito bem e eu queria muito receber o Espírito Santo. O pastor falava sobre o Espírito Santo e aquilo me trazia uma curiosidade. Eu falava, eu quero o Espírito Santo. Eu lembro que a minha primeira fogueira santa o valor foi de $75 e mais alguns quebradinhos, porque eu consegui vender as minhas roupas e eu vendi a minha televisão. Porque quando meu ex-marido me botou para fora de casa, ele me botou para fora de casa com 3 cachorros, que a gente tinha 3 cachorros, uma televisão e o meu vestido de noiva. E aquela televisão foi o que Deus tinha me pedido. E eu vendi a televisão, ainda vendi algumas coisas que eu tinha e subi no altar. E depois de alguns dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi... Ai, desculpa. Para mim foi assim, a coisa, poxa, não tem explicação, porque eu fui rejeitada por todos, eu fui rejeitada por familiares, eu fui rejeitada por amigos, eu fui rejeitada pelo meu ex-marido, ele me colocou na rua. Eu não tenho vergonha de dizer, eu era uma prostituta, eu vendi o meu corpo para ter aquele sustento, para ter aquele dinheiro. E ninguém acreditava em mim, eu não acreditava em mim. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, para mim foi assim, poxa, Deus me aceitou. Então, ali eu não estava preocupada com mais nada, porque Deus já tinha me aceitado. Hoje, eu sou muito bem casada. O meu casamento hoje não se compara ao casamento que eu tinha. Meu esposo é um homem de Deus. E claro, o meu casamento também foi algo assim que eu fiquei muito feliz, mas não se compara com o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida digna, eu tenho o meu próprio negócio, sou bem casada, não dependo mais de cocaína, não dependo mais de álcool, não preciso vender o meu corpo, não sofro de depressão, hoje eu durmo muito bem. E depois dali, Deus foi me dando a direção do que eu podia fazer. Então, eu fui trabalhando, eu fui fazendo meus cartãozinhos, aí veio outra fogueira santa, eu sacrificava, e, enfim, foi de passo a passo. Então, quando o meu último sacrifício, eu lembro que foi em torno de $40 mil. Deus não desamparou a gente comprou a nossa casa, depois de um tempinho Deus deu condição para a gente, nós compramos a nossa casa, a gente ainda reformou a casa do jeito que a gente queria e de um tempo para cá, sacrifício após sacrifício, Deus tem me amadurecido muito, tanto a mim, tanto ao meu esposo. Deus agora me deu outra direção de como fazer dinheiro mais rápido na parte de investimento. A gente vê as coisas acontecendo e a gente fica assim, olhando um pro outro assim, uau, da onde tudo isso está vindo? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que tudo isso é de uma aliança que a gente tem com Deus. A gente está aqui só para administrar o que Ele tem colocado nas nossas mãos. E eu também falo para você, mulher, jovem, você que talvez está nessa situação que eu estive há uns anos atrás. Você usa o seu corpo para poder ter sua forma de ganho.
Você não precisa estar nessa situação. Da mesma forma que Deus me deu força através da revolta, porque todos nós temos essa revolta dentro da gente. A gente tem que ter coragem de usar ela. Usa essa revolta que você vai ver que essa situação que você está passando vai mudar. Quem é contaminado pelo verme da malícia não aceita carregá-lo sozinho. Ele procura espalhar o seu veneno para o máximo de pessoas. Claro que jamais se assumem maliciosos, mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos. Diga-se de passagem, esta é a frase predileta dos contaminados: abrir os olhos. Eles a usam no intuito de supostamente alertar os cristãos de coisas que são escondidas deles. O interessante é que esta frase foi a mesma usada lá no início pelo diabo no jardim do Éden, para enganar a Eva e levá-la a comer do fruto. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo trabalhou com a malícia para derrubar Adão e Eva, sugerindo que Deus escondia algo deles e que precisavam abrir os olhos. E assim comeram do fruto, e de fato seus olhos se abriram. Os olhos da malícia, da maldade e da perdição. Porém perderam os olhos da pureza e nunca mais viram Deus como antes. E nos dias de hoje, a estratégia do diabo se repete. Ele usa seus servos com as mesmas palavras para colocar a malícia dentro de muitos cristãos, para que passem a enxergar as coisas de Deus com maus olhos. São plantados como joio e estão espalhados por toda parte para confundir e contaminar. E assim, muitos estão perdendo a pureza e o temor, e já não enxergam mais as coisas de Deus com santidade, pois passaram a ter o olhar da malícia. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Diante de tanta sujeira que se vê nos últimos tempos, guarde os teus olhos e mantenha-os fechados para tudo que possa contaminar a sua fé e a boa consciência. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o